Nas últimas 24 horas, as águas aparentemente tranquilas do mar Mediterrâneo tornaram-se o cenário de um confronto de alto risco que obrigou os analistas de segurança global a prender a respiração. Segundo um relatório exclusivo publicado pelo Naval News, a Marine Nationale, conhecida internacionalmente como a Marinha Francesa, executou uma operação de interseção sem precedentes na região do Mar de Alborão, enviando um sinal de aviso ensurdecedor a Moscovo. Não se trata de um exercício militar de rotina nem de um simulacro diplomático. Estamos a falar de uma apreensão real, física e hostil, de um ativo estratégico em alto mar. Imaginem por um momento a cena. Um navio petroleiro massivo, operando sob o manto da escuridão digital, com os seus transponders desligados e a sua identidade oculta, navegando silenciosamente em direção ao Estreito de Gibraltar. Este não é um navio comercial comum. É uma peça-chave da infame Shadow Fleet, a frota sombra que a Rússia tem utilizado meticulosamente para evitar as sanções internacionais e financiar a sua máquina de guerra. Durante meses, estes navios fantasmas jogaram ao gato e ao rato com as forças da NATO, mas hoje as regras do jogo mudaram drasticamente. A inteligência naval sugere que esta operação francesa marca um ponto de viragem agressivo na aplicação das sanções marítimas. Já não estamos na fase de observação passiva. A Marine Nationale cruzou a linha vermelha invisível, abordando e tomando o controle de um navio que, segundo fontes de inteligência, transportava centenas de milhares de barris de crude proibido. Este incidente, ocorrido a 22 de janeiro de 2026, não só ameaça interromper as rotas de contrabando de energia do Kremlin, como também levanta uma questão aterradora que ressoa nos corredores do Pentágono e em Bruxelas. Como responderá a Rússia à perda direta dos seus ativos em águas internacionais? O tabuleiro de xadrez naval incendiou-se e o primeiro movimento agressivo veio, surpreendentemente, de Paris. Para compreender realmente a gravidade desta interseção no Mar de Alborão, devemos deixar de lado a política por um momento e olhar diretamente nos olhos da maquinaria envolvida. O que a Marinha Francesa, a Marine Nationale, capturou não é simplesmente um navio de transporte comercial. Asseguraram uma peça de engenharia desenhada para o engano, um ativo do que os especialistas navais chamam de frota sombra ou Shadow Fleet. Imaginem um leviatã de aço de mais de 250 metros de comprimento, com capacidade para transportar quase 1 milhão de barris de crude. Mas, ao contrário dos superpetroleiros modernos que operam sob normas de segurança estritas, estes navios são, em termos técnicos, zumbis marítimos. Analisemos a anatomia deste alvo. A maioria dos navios da frota sombra são petroleiros que ultrapassaram a sua vida útil operacional padrão, frequentemente com mais de 15 ou 20 anos de idade. Os seus cascos sofrem de corrosão avançada e os seus sistemas de propulsão carecem da manutenção rigorosa exigida pelas seguradoras internacionais. No entanto, a sua verdadeira ameaça não reside na sua ferrugem, mas na sua invisibilidade eletrônica. Este petroleiro operava utilizando uma técnica conhecida como manipulação do Sistema de Identificação Automática, ou AIS Spoofing. Em circunstâncias normais, o transponder de um navio transmite constantemente a sua posição, rumo e velocidade aos satélites e a outros navios para evitar colisões, mas esta máquina foi desenhada para ficar às escuras. Os seus operadores não apenas desligaram o interruptor, empregaram técnicas avançadas para transmitir dados de localização falsos, fazendo os sistemas de vigilância global acreditar que o navio se encontrava a centenas de milhas da sua localização real, talvez ancorado inocentemente num porto neutro, quando na realidade deslizava silenciosamente pelo Mediterrâneo Ocidental carregado de energia sancionada. Perante esta tecnologia de evasão, a resposta da Marine Nationale foi um desdobramento de superioridade técnica e vigilância de domínio marítimo. A operação não foi um acaso, foi o resultado de uma rede de sensores integrada. Embora os detalhes classificados do navio francês específico se mantenham sob reserva operacional, as interdições nesta zona costumam envolver as fragatas da classe Freme.
ou os patrulheiros de alto mar, equipados com radares de vigilância aérea e de superfície de longo alcance, capazes de detectar anomalias que o olho humano ou os satélites comerciais deixariam passar. Estes sistemas de radar modernos podem distinguir a assinatura de radar única de um petroleiro, mesmo quando os seus sinais eletrônicos dizem que ele não está lá. É o duelo entre a furtividade digital e a física do radar. O componente mais crítico desta maquinaria de interseção é o fator humano aumentado pela tecnologia. As equipas de visita e registro, conhecidas na terminologia da NATO como equipas de abordagem. Estes não são marinheiros comuns, são unidades de elite, frequentemente fusiliers marins, treinados para se inserirem a partir de helicópteros ou lanchas rápidas de casco rígido em navios em movimento. A operação técnica de abordar um petroleiro massivo que se recusa a parar é uma das manobras mais perigosas no mar. Requer uma sincronização perfeita entre a velocidade da embarcação de assalto e a inércia do navio-alvo. Além disso, devemos considerar o risco ambiental, que é uma variável técnica em si mesma. Estes petroleiros da Frota Sombra operam sem seguro de proteção e indemnização dos clubes ocidentais. Isto significa que navegam sem a rede de segurança financeira e técnica que garante uma limpeza em caso de derrame. Tecnicamente, cada um destes navios é uma bomba-relógio ecológica flutuante. Os seus sistemas de lastro, as suas válvulas de segurança e os seus cascos duplos frequentemente não são inspecionados por entidades certificadoras legítimas há anos. Ao interceptar este navio, a Marine Nationale não só deteve um contrabando, tecnicamente desativou uma ameaça ambiental iminente numa das vias fluviais mais movimentadas do mundo. A sofisticação desta operação reside na fusão de inteligência de sinais e ação cinética. Não foi suficiente saber que o navio estava lá. A Marinha Francesa teve de calcular a janela de oportunidade exata em águas internacionais, mas dentro da sua zona de interesse econômico e de segurança, para executar a apreensão legalmente. Isto implica o uso de drones de vigilância para confirmação visual, aviões de patrulha marítima, como o Atlantique II, para o rastreamento persistente, e, finalmente, a força bruta controlada do navio de guerra Interceptor. Estamos a ver o choque entre uma logística russa clandestina, que depende da obsolescência e do engano, contra uma força naval da NATO de primeiro nível que utiliza a integração de dados e a projeção de força de precisão. Neste confronto de máquinas e sensores, a tecnologia de vigilância ocidental demonstrou, por agora, ser capaz de perfurar o véu da Frota Sombra. Entremos agora no cérebro da operação, no centro de informações de combate da fragata francesa, onde a tensão não se mede em palavras, mas em dados a piscar nos ecrãs de radar. O que presenciamos no Mar de Alborão não foi um simples ato policial, foi uma aula magistral de guerra híbrida e controlo do mar. Para entender a magnitude deste movimento, devemos analisar a doutrina que a Marinha Nacional de França colocou sobre a mesa: a transição da presença dissuasora para a interdição ativa. No tabuleiro tático naval, deter um navio deste tamanho é um pesadelo logístico ilegal. Não se pode simplesmente disparar um míssil e afundá-lo. Isso seria um ato de guerra e um desastre ecológico. O objetivo aqui é a neutralização funcional. O comandante francês teve de operar sob regras de combate extremamente estritas e calculadas. A primeira fase deste jogo de xadrez é a dominação do espectro de informação. Antes que o primeiro comando francês tocasse o convés do petroleiro, a fragata já teria estabelecido um bloqueio eletrônico local. Isto significa interferir nas comunicações do navio-alvo, com o seu quartel-general em Moscovo, isolando a tripulação russa e deixando-a surda e cega perante o que se avizinhava. É a guerra psicológica aplicada. O petroleiro encontra-se sozinho no meio do oceano, rodeado por uma força tecnologicamente superior. Depois vem a manobra cinética, uma coreografia letal conhecida na terminologia militar como VBSS. Visita, abordagem, busca e apreensão. Num cenário de alto risco como este,
Onde se suspeita que o navio pertença a uma frota estatal encoberta, a equipa de abordagem não assume que a tripulação será cooperativa. Assumem hostilidade. O procedimento padrão dita uma abordagem de martelo e bigorna. Enquanto a fragata principal se posiciona num ângulo de interseção agressivo para cortar a rota de fuga do petroleiro, um helicóptero tático, provavelmente um NH-90 Cayman, coloca-se em voo estacionário sobre a ponte de comando do alvo. O ruído dos rotores e a presença de atiradores aéreos servem como uma distração avassaladora e uma cobertura letal. Simultaneamente, a partir da linha de água, equipas de forças especiais em lanchas rápidas de assalto aproximam-se pela popa, o ponto cego tradicional dos grandes navios. A subida a bordo é o momento mais crítico. Uma equipa tática deve escalar um casco de aço em movimento, frequentemente escorregadio pelo óleo e pela água salgada, carregando dezenas de quilogramas de equipamento de combate. Uma vez no convés, a prioridade tática muda instantaneamente. Velocidade e violência de ação controlada. O objetivo não é a carga, é o controlo. A equipa Alfa dirige-se diretamente à ponte de comando para assegurar o leme e os sistemas de navegação. A equipa Bravo tem uma missão ainda mais perigosa: descer as entranhas do navio à sala de máquinas, para evitar que a tripulação sabote o navio ou abra as válvulas de fundo para afundá-lo intencionalmente, uma tática de terra queimada comum na guerra naval. Mas o verdadeiro jogo de xadrez vai além da tática de abordagem. É a localização geográfica que revela o brilhantismo estratégico de Paris. O Mar de Alborão é a porta ocidental do Mediterrâneo. Ao atacar aqui, a França não só captura um navio. Estás a enviar uma mensagem geopolítica à Rússia. Controlamos o gargalo. Se a frota sombra russa não puder passar por Gibraltar ou Alborão sem ser hostilizada, a sua rota para os mercados globais torna-se exponencialmente mais longa e dispendiosa, obrigando-os a navegar à volta de todo o continente africano ou através das águas traiçoeiras do Ártico. Além disso, esta operação expõe a vulnerabilidade crítica da estratégia russa. Moscovo confiou na Zona Cinzenta, na ambiguidade de navios sem bandeira clara e empresas fantasma, assumindo que as democracias ocidentais estariam demasiado atadas pela burocracia legal para agir. A França acabou de quebrar essa suposição. Demonstraram que a NATO pode e vai utilizar a força militar para fazer cumprir sanções econômicas. Isto obriga o Kremlin a um dilema impossível. Começam a escoltar os seus petroleiros ilegais com navios de guerra, arriscando um confronto direto com a NATO, ou abandonam estas rotas lucrativas. Este incidente também estabelece um precedente perigoso para o futuro imediato. Se a França está disposta a abordar navios no Mediterrâneo, o que impede que os Estados Unidos ou o Reino Unido façam o mesmo no Canal da Mancha ou no Mar Báltico? Estamos a ver a militarização da aplicação de sanções. Os capitães da Frota Sombra sabem agora que não são apenas contrabandistas invisíveis. São objetivos militares legítimos, na mira das marinhas mais poderosas do mundo. O Mediterrâneo deixou de ser um lago de férias para se tornar uma zona de negação diária para a economia de guerra russa. Cada barril de petróleo nesse navio apreendido não é apenas combustível perdido. É dinheiro que não chegará às fábricas de munições nos Urais. E essa, em última análise, é a vitória tática mais importante de todas. A onda de choque desta operação no Mar de Alborão já se sente muito além das costas do Mediterrâneo. O que a Marinha Nacional de França fez foi reescrever as regras de combate na guerra energética global. Até há 48 horas, existia um acordo tácito de que a Frota Sombra, embora ilegal, era intocável devido ao risco de escalada. Paris acabou de quebrar esse tabu. Ao apreender fisicamente um ativo russo, a França não só desafiou Moscovo, como obrigou os seus aliados em Washington, Londres e Berlim a recalibrar as suas próprias posturas. Já não é suficiente emitir sanções em papel a partir de um escritório climatizado. Agora, requer-se aço cinzento na água para as fazer cumprir. O primeiro impacto sísmico está a ser registrado nos mercados de seguros marítimos e nas bolsas de energia. Durante os últimos 2 anos, a Rússia conseguiu manter à tona a sua economia de guerra.
graças a esta rede clandestina de petroleiros velhos e sem seguro. Mas agora, cada operador da Frota Sombra deve incluir nos seus cálculos uma nova variável aterradora: a apreensão total. Se a rota do Mediterrâneo se fechar, os custos de transporte para o crude russo dispararão, erodindo as margens de lucro de que o Kremlin precisa desesperadamente para financiar as suas operações militares. Os compradores na Ásia, especificamente na Índia e na China, que têm estado a consumir este petróleo com desconto, observam agora com preocupação. Continuarão a aceitar carregamentos se existir um risco real de que a carga nunca chegue, ou pior ainda, de se verem envolvidos num incidente diplomático internacional. Geopoliticamente, este movimento posiciona a França como o líder indiscutível da segurança marítima europeia. Enquanto outros países debatem, a Marinha Francesa atua. Isto envia uma mensagem clara ao Kremlin. O Mediterrâneo é um lago da NATO, e a paciência estratégica da Europa esgotou-se. Mas também há um risco imenso. Devemos antecipar a resposta da Rússia, pois a doutrina militar russa não perdoa a humilhação. É muito provável que vejamos um aumento nas táticas de guerra híbrida. Cyberataques contra infraestruturas portuárias francesas, hostilização de navios comerciais ocidentais no Mar Negro ou até o desdobramento de submarinos nucleares no Atlântico Norte como uma demonstração de força. A apreensão do petroleiro não é o fim da crise, é o detonador de uma fase mais volátil e perigosa. Além disso, este incidente estabelece um precedente legal explosivo para outros pontos de estrangulamento marítimo. Se a França pode deter navios no Mediterrâneo, o que impede a Dinamarca de fechar os estreitos do Báltico aos petroleiros russos citando riscos ambientais, ou a Turquia de endurecer as inspeções no Bósforo. A ação francesa abriu a caixa de Pandora. Transformou o direito marítimo internacional de um quadro teórico numa arma de guerra econômica. O mundo está a observar como as linhas de abastecimento globais, que tomávamos por garantidas, se estão a transformar em frentes de batalha ativas. A era da livre navegação para os atores ilegais terminou. A era da interdição naval começou. Ao observar as imagens de satélite da fragata francesa escoltando a sua presa até ao porto, é imperativo que paremos um momento para refletir sobre a magnitude do que acaba de ocorrer. Este incidente no Mar de Alborão não é simplesmente uma nota de rodapé nos relatórios de inteligência naval. É a manifestação física de uma nova e perigosa era na guerra moderna. Durante décadas, tomamos por garantido que os oceanos eram autoestradas neutras, abertas ao comércio global, independentemente das tempestades políticas que abalassem a terra firme. Essa ilusão desvaneceu-se completamente nas últimas 24 horas. A apreensão deste navio da Frota Sombra ensina-nos uma lição crua e necessária. A economia e a guerra já não são entidades separadas. Fundiram-se num único campo de batalha, onde um barril de petróleo é tão estratégico como uma munição de artilharia de 155 milímetros. A ação decisiva da Marine Nationale demonstra que as democracias ocidentais têm a vontade de impor a ordem sobre o caos, mas esta nova ordem tem um preço. Transformamos as águas internacionais em zonas de vigilância estrita, onde cada capitão e cada tripulação são vistos com suspeita até que se prove o contrário. Ao fechar este relatório, ficamos com uma questão inquietante que definirá a próxima década da segurança global. Se as rotas comerciais vitais se transformaram em linhas da frente e os navios mercantes em objetivos militares legítimos, estaremos preparados para assumir o custo de um mundo onde o mar já não conecta as nações, mas as divide em blocos fortificados? A porta do Mediterrâneo fechou-se de rompante para os infratores, mas a incerteza sobre a represália de Moscovo apenas começa a navegar na nossa direção.